agora vamos trabalhar com relações. Relações, certo? O que são as relações na matemática? Bem, vimos anteriormente o que é um produto cartesiano. O produto cartesiano ele consiste em todos os pares ordenados possíveis que você pode fazer entre dois conjuntos A e B. Agora, a relação não. A relação exige que haja uma condição para que os elementos se relacionem. Então, o que diz o nosso conceito? Dado um produto cartesiano A por B, denomina-se relação de A em B qualquer subconjunto de A por B. Então, isso quer dizer o seguinte, que o produto cartesiano é o gênero, relação é uma espécie dentro do produto cartesiano. Ou seja, é um subconjunto. Mas esse subconjunto ele é formado de acordo com alguma condição que estabeleça a ligação entre os elementos. Lembra que lá no produto cartesiano a gente faz todas as combinações possíveis. Agora aqui não. A gente vai fazer todas as condições que se encaixem em uma determinada condição dentre os conjuntos A e B. Bem, analisando nosso exemplo, temos, considere, por exemplo, os conjuntos A de elementos -1, 1 e 2, e o conjunto B de elementos -3, 2 e 3, e a relação R de A em B definida por, olha só, como é que a relação se define? Aqui há uma definição para a relação entre os elementos de A e B, ou seja, o elemento Y ele vai ser o dobro de x menos uma unidade. E ainda diz que x é elemento do conjunto A e y é elemento do conjunto B. Então, para o x, eu vou ter quantas possibilidades? 1, 2, 3. Todos os elementos do conjunto A, eles vão ocupar a posição de x. Ou seja, o x ele vai variando aqui em cada par. Cada um dos elementos do conjunto A vai ser um x nos pares ordenados do produto cartesiano, da relação A por B. E o y, né, assim como o x, só que o y ele é elemento do conjunto B. Ó. Pode ser o -3, o 2 e o 3. Certo? Então, substituindo os valores de x na lei da relação, nós temos aqui, ó, formamos uma tabelinha com o valor de x. Aqui eu vou ter os valores de y, mas eu tenho que lembrar que cada y tem que seguir essa definição aqui. Ó. A definição do y será dependente do valor de x. E calculado o valor de x, de y, a gente forma aqui o nosso par ordenado. Então temos, quando x for -1, o que vai acontecer? A relação não é 2 vezes x menos 1, então troca por o valor de x. Ó. Isso aqui é o valor de x. Como ele é negativo, fica entre parênteses. Então, 2 vezes o x menos 1, está bem aqui, certo? Fazendo o produto 2 vezes -1, eu encontro -2. Depois eu subtraio de -1 e na matemática, sinais iguais, conserva e soma, por isso que dá -3. E assim eu faço o par ordenado. -1 e 3, está bem aqui. Agora, quando x for 1, eu vou ter ó, 2 vezes 1 menos 1. Isso aqui ó, vem daqui. Ó. Y igual a 2x menos 1. Então, feito o produto 2 vezes 1, vai dar 2. Subtraio de 1, encontro 1. Então, eu tenho o par ordenado 1 e 1. Agora, o x vale 2, certo? É o terceiro elemento do conjunto A. Depois dele, não vou mais calcular nenhum, porque são só 3 elementos de A, então eu tenho 3 possibilidades para o x. Agora, 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, aqui, ó, 3. Par ordenado, 2 e 3. Então, observa aqui, o produto cartesiano A por B, ele vai me dar, ó, 3 vezes 3, vai me dar 9 elementos. Lembrando que se eu quiser saber quantos pares ordenados eu posso encontrar, eu vou conferir quantos elementos tem o A, quantos elementos tem o B, aí eu faço a multiplicação, isso aqui vai me dar 9 elementos. Então, aqui nós temos todos os elementos do produto cartesiano A por B. Então, vou ter -1 e 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os 9 pares ordenados. Então, isso aqui é
tudo que eu consigo fazer com os elementos de A e B. É o produto cartesiano. Agora, a relação só me deu 3 pares. Me deu o menos 1 e 3, o 1 e 1 e o 2 e 3. Aí eu vou olhar, será que esse par ordenado menos 1 e 3, ele pertence aqui, ó? Pertence, está bem aqui o par ordenado menos 1 e 3. Vou passar aqui o marca-texto. Olha aí. Menos 1 e 3, está aqui. Aí eu vou procurar agora o par ordenado 1 e 1. Aí eu não tenho, ó. Tenho menos 1 e 3, menos 1 e 2, menos 1 e 3. E agora 1 e menos 3, 1 e 2, 1 e 3. Então, nos pares em que iniciam com o valor 1 do conjunto A, nenhum deles teve como par 1 e 1. Então, esse par não existe, certo? Não existe na relação de A e B. Então, prossigo e analiso o terceiro par ordenado, 2 e 3. 2 e 3 está bem aqui, ó. Então, dos três pares que eu calculei na relação, somente 2 pertencem ao produto cartesiano, A por B. Então, já o par ordenado 1 e 1, ele não pertence ao produto cartesiano A por B, e como a relação ela é definida por y igual a 2x menos 1, levando em consideração os conjuntos A e B, ele não pertence, o ponto 1 e 1 não vai pertencer ao produto cartesiano. Como R tem que ser subconjunto de AB, temos que a relação R vai ter os elementos somente menos 1 e 3, 2 e 3. Ou seja, esses dois conjuntos da relação, eles são elementos do produto cartesiano A e B. Então, se eu formo um conjunto com elementos de um conjunto maior, eu estou diante de um subconjunto, certo? Aqui, ó, subconjunto do produto cartesiano A por B. Tá? E esse produto cartesiano, e tanto a relação como o produto cartesiano, eles podem ser representados por um diagrama de flechas. Só que se eu fosse representar o produto cartesiano, teria isso aqui, ó, menos 1 e 3, menos 1 e 2, menos 1 e 3, positivo agora. 1 e menos 3, 1 e menos 3, 1 e 2, 2 e 3. Depois, 2 e menos 3, 2 e 2, 2 e 3. Então, sairia um monte de flecha. Como a relação é um subconjunto, sairão menos flechas. Só sairão as flechas que se encaixarem na condição da relação. E na nossa relação, definida por y igual a 2x menos 1, somente 2 pares pertencem ao produto cartesiano A por B. Então, vou representar só os pares da relação que pertencem ao produto cartesiano. Lembra que a nossa relação ela tem 3 pares. Como 1 e 1 não pertence, não está no produto cartesiano, então ele não pertence à relação. Então, vou definir só os elementos que eu encontrei. Então, o primeiro par ordenado, menos 1 e menos 3, eu vou identificar por essa seta, saindo do menos 1 para o menos 3. E o par ordenado 2 e 3, representa aí com essa seta, saindo do 2 até o 3. Certo? E também, a gente pode representar essa relação, ou até mesmo o produto cartesiano, no chamado plano cartesiano. Lembra que nós vimos inicialmente o produto, certo? Produto cartesiano. Depois vimos a relação, que é um subconjunto do produto cartesiano. E agora a gente vai ver o plano cartesiano. Tá? Só que o plano cartesiano nada mais é do que um local onde a gente vai localizar os pares ordenados. Certo? Pares ordenados, tá, feira? Mas tudo bem. Olha só, aqui está o nosso plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é um conjunto de 2 eixos coordenados. Um eixo na horizontal, que é o eixo x, certo? Chamado de eixo das abscissas ou simplesmente eixo x. E um eixo na vertical, aqui, ó, chamado de eixo y ou eixo das ordenadas. Você tem duas possibilidades de chamar esse eixo. Ou simplesmente chama de eixo y, sempre na vertical, certo? Ou chama de eixo das ordenadas. Então, são esses dois eixos.
Quando esses dois eixos se cruzam, eles nos dão 4 quadrantes, que são analisados no sentido anti-horário, certo? Então, está aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Aí volta, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não muda nada. O que acontece? Acontece que no sistema de eixos coordenados, o cruzamento aqui ele é chamado de origem. Origem dos eixos coordenados. E eu tenho que ter em mente que da origem para a direita, eu só vou ter valores positivos, certo? Da origem para cima, eu também só vou ter valores positivos. Positivos. Certo? Tudo que tiver para cima é positivo. Vou colocar esse 20 para cá. Positivo. Positivo para cá. Positivo para cá, para cima. Agora, da origem para a esquerda, aqui eu só vou ter valores negativos. E da origem para baixo, eu só vou ter valores negativos. Então, tem uma parte, cada eixo vai ter a sua parte positiva, certo? E a sua parte negativa. Parte positiva do eixo Y, parte negativa do eixo Y. Então, esse é o plano cartesiano. Então, quando eu marco um ponto, bem aqui, esse ponto eu chamo de ponto P, aí ele vai ter um valor no eixo X e um valor no eixo Y. Então, a gente vai definir aqui, digamos aqui que é o XP e o YP. O Y do ponto P e o X do ponto P. Nós vamos ver logo adiante. Bem, o par ordenado, o que é o par ordenado? É justamente os elementos que nós temos no produto cartesiano, uma relação. O par ordenado ele sempre vai seguir a ordem em que o primeiro elemento pertence ao eixo X e o segundo elemento pertence ao eixo Y. Por isso que é ordenado, de X para Y sempre. E esse ponto X, essa coordenada X, ela pode ser chamada de abscissa do ponto. Já o Y vai ser chamado de ordenada do ponto. Assim, abscissa e ordenada. AB. Como a abscissa começa com A, é o primeiro elemento. Então, a abscissa ordenada. Então, primeiro vem a abscissa, depois vem a ordenada. E aqui temos um exemplo. Para finalizar, no plano cartesiano abaixo, localizar os pontos A, 5, 1, B, 3 e 3, 1 e 4, 2, menos 2 e 2, 4 e 0, menos 6 e 2, menos 5 e 0, 6 e menos 2, 2 e menos 2, menos 5, menos 6 e menos 5, 0 e menos 4, menos 3 e 4 e M, 4 e 6 e 0. Então, observa bem. Está aqui um plano cartesiano. Eu sei que para cá eu tenho o eixo X e aqui para cima eu tenho o eixo Y. O primeiro ponto que eu quero localizar é o ponto 5 e 1. Então, se o par ordenado é 5 e 1, primeiro eu vou lá no eixo X e localizo 5, está bem aqui, certo? Depois eu vou procurar no eixo Y um positivo, está bem aqui. Agora, essas duas coordenadas vão marcar um encontro, ou seja, cada um sai paralelo ao eixo do outro, ou seja, o 1 sai paralelo ao eixo X, certo? E o 5 sai paralelo ao eixo Y, paralelo, aqui na mesma direção do eixo Y, o Y sai na mesma direção do eixo X. Chega um momento em que eles se encontram aqui, ó. Então, aqui está o ponto A, bem fácil de marcar, certo? Depois, 3 e 3. 3 do X, eu vou aqui, ó, 0, 1, 2, 3. 3 do Y, 0, 1, 2, 3. Aquele esquema. Sai do X paralelo ao Y, subiu, certo? E o 3 sai paralelo ao X até encontrar o X. Está aqui, ponto B. Depois, 1 e 4. 1 do X, 4 do Y. 1, está bem aqui, ó, do X. 4 do Y. 1, 2, 3, 4. Eles saem até, ó, sai paralelo ao eixo X. Um paralelo ao outro. Pronto, está aqui o ponto C. Depois o ponto D, menos 2 e 2. Olha aí. Menos 2 é do X, então vou contar aqui. 0, menos 1, menos 2. E
a ordenada é 2. Então, 1 e 2. Sai aqui paralelo ao x para a esquerda, sai paralelo ao y para cima. Se encontrar, aqui está o ponto D. Agora, ponto E. 4 e 0. Primeiro eu localizo o x. O eixo x, o eixo da abscissa é 4. 1, 2, 3, 4. Está bem aqui. Depois eu localizo no y o 0. Olha, no y o 0 está bem aqui, ó. Está no cruzamento aqui. Tanto o 0 do x quanto o y, os dois estão um em cima do outro, bem aqui. Agora, eu não tenho que ir paralelo ao eixo x e do y sai paralelo. Do y sai paralelo ao x e do x sai paralelo ao y. Só que o ponto está em cima do eixo. Então, na verdade, aqui ele vai sair, ó, vai sair bem em cima. Como o 4 não vai ter o que subir, ó, o ponto ele é marcado em cima do eixo. Então, fica a dica aqui que sempre que uma das coordenadas for 0, o ponto vai ser marcado em cima do eixo. Ou seja, quando a ordenada é 0, o ponto é marcado em cima do eixo da abscissa. Se a abscissa for 0, o ponto vai ser marcado no eixo da ordenada. Então, dá um exemplo aqui, ó, ponto K. 0 e menos 4, olha só. 0 do x está bem aqui. Menos 4 do y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Olha, o 0 tem que encontrar o menos 4. Só que o 0 desse x ele já está em cima do eixo y. Então, ele vai descer aonde? De que forma? Vai descer em cima do eixo até encontrar o menos 4. Como o menos 4 não vai precisar sair, porque já foi encontrado, marco aqui, ó, ponto K. Depois, menos 6 e 2. Menos 6 está bem aqui, ó, no x. 2 está bem aqui, ó. Vem aqui paralelo, pontilhado aqui. Vai encontrar o 2, está aqui. Ponto F. Certo? Ponto F. Depois, menos 5 e 0. Ó, vou lá no menos 5, que é no x, está bem aqui. Como o y é 0, está bem aqui. Então, vai marcar em cima do eixo x, FG, ponto G, localizado. H, 6 e menos 2. Ó, 6 positivo é valor de x, menos 2 é valor de y. Então, 6 está bem aqui, do eixo x, menos 2 aqui, ó, menos 1, menos 2. Aí eles vão se encontrar. Ó. Saio paralelo ao eixo x, desço aqui, ó, paralelo ao eixo y, pronto. Achei aqui o ponto H. Ponto H está bem aqui. Depois, 2 e menos 2. 2 do x está bem aqui. Menos 2 do y está bem aqui. Ó. Então, eles vão se encontrar bem aqui. Ó. Aqui está o 2 e menos 2 ponto I. Certo? Ponto I. E os demais vão ficar para você fazer o teste. Faltam apenas 3 pontinhos. Isso aí você consegue finalizar tranquilamente, certo? Na sequência tem mais atividades que vão ficar para vocês finalizarem. Obrigadinho.